Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os textos informativos, certo? Os textos informativos são aqueles em que o autor expõe um tema, um fato ou uma circunstância para quem está lendo, ou seja, ele nos traz uma informação, utilizando uma linguagem clara, objetiva e verdadeira. Os textos informativos tentam trazer, tentam relatar da forma mais clara e mais verdadeira possível os fatos, os temas ou as circunstâncias que o autor quis relatar naquele texto. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as características dos textos informativos. O autor dos textos informativos ele é um transmissor que se preocupa em relatar as informações de maneira clara, ou seja, ele não pode se envolver, expor a sua opinião sobre aquilo que ele está escrevendo, certo? Os textos informativos são escritos em prosa, certo? E também outra característica dos textos informativos é que os escritores usam a linguagem denotativa, ou seja, eles utilizam as palavras no seu sentido literal, no seu sentido real, certo? Com relação à estrutura dos textos informativos, ele segue a mesma estrutura dos textos jornalísticos, Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é onde se expõem as informações necessárias para informar o leitor previamente sobre o que o restante do texto vai tratar. O desenvolvimento é onde o autor coloca em detalhes, ele escreve em detalhes sobre o fato, sobre a circunstância ou sobre o tema que ele escolheu, certo? Ele relata detalhadamente o assunto do texto. E a conclusão é o momento, onde o autor expõe a ideia central do texto e também onde ele termina, ele finaliza o seu texto, é chamado de conclusão. Leão. Seu nome científico é Panthera leo, da ordem dos carnívoros e da família Felidae, felinos. A agilidade, o rugido, a juba, a força e a aparência majestosa são atributos que deram ao leão o título de rei dos animais. Quando ele ruge na noite africana, semeia o terror entre os animais da savana. Seu grito, porém, é apenas um sinal de que ele está tranquilo e bem-humorado. O leão é um dos maiores mamíferos carnívoros e pesa de 150 a 220 quilos. O macho adulto é o único felino dotado de juba, uma massa de pelos longos que cobre toda a cabeça com exceção da cara e desce pelo pescoço até o peito. Pela ordem, são estas as presas favoritas do leão: gnu, zebra, gazela de Thomson, girafa, antílope saltador, alcelafo, facoqueiro. Os comedores de gente são leões velhos, solitários, fracos para caçar, que acidentalmente abatem os homens. A função do macho é proteger e defender o território. As fêmeas, mais rápidas e ágeis, competem caçar, abastecendo o bando de alimento. Em geral, as leoas caçam em grupo. Umas se escondem entre a vegetação e outras rodeiam a presa, forçando-a na direção das companheiras escondidas, onde se dará o bote final. Mesmo tendo as fêmeas abatido a presa, o macho é o primeiro a alimentar-se. Só depois que ele está satisfeito, as leoas e os filhotes têm vez. Satisfeitos depois de devorar a presa, os leões descansam em zonas rochosas ou de vegetação rasteira. Alguns preferem troncos baixos de árvores. Os filhotes gozam de atenção e do carinho do bando. São lambidos e estimulados a brincar, porque a brincadeira é uma espécie de treinamento para as lutas do futuro. Ao nascer, a pelagem dos filhotes de leão tem pintas. À medida que ele vai crescendo, as manchas descoloram e desaparecem na pelagem pardo-amarelo. Sob a proteção da mãe e do bando, o filhote aprende a caçar e a sobreviver. Aos 2 anos, já pode ser considerado independente.
Guia Ilustrado, O Mundo dos Animais Mamíferos 1, São Paulo.